Fala família, Liga Igor falando. O Bitcoin segue em lateralização. Essa semana a gente esboçou uma queda maior, esboçou dar uma subida, mas a grande verdade é que seguimos em lateralização. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma atualizada geral, importantes indicadores que estão acontecendo no mercado e fatos que você tem que saber para estar sempre atualizado. Estamos chegando no final do ano, as coisas não estão acontecendo e fica a dúvida, né? O que será superior? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Será o ciclo de 4 anos? Será a liquidez mundial? Porque as coisas sempre acabaram se casando mais ou menos de 4 em 4 anos, então a dúvida está pairando no ar. Tem gente mais pessimista, tem gente mais otimista. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então deixe seu like, ative a notificação e não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias e para participar dos nossos airdrops semanais que a Liga faz toda semana, basta ter conta aberta na Bybit, que é a parceira do canal. O link está na descrição do vídeo também, sempre com bônus para vocês. Seguimos então, família, mais uma semana lateralizando, como a gente pode ver aqui. Já é então a quinta semana consecutiva em que o Bitcoin está nessa faixa, não desce muito de 84, também não sobe muito de 94. Então, 5 semanas consecutivas por volta aqui desses valores. E a gente tem então, né, a gente está esperando aqui para fazer essa decisão, que é, vamos continuar realmente em queda, uma entrada possível no bear market, ou então conseguiremos retomar para achar novas máximas, né? Essa que é a grande questão no momento. A gente tem um bull market support band, que são essas duas médias móveis, agora cruzando para baixo da média móvel de 50, e é óbvio que o bull market support band, por ser a média móvel de 20, 21 semanas, ele se movimenta mais rápido do que a média móvel de 50, então ele vai vir aqui encontrar o preço, por mais que o preço fique lateralizando, em algum momento ele vai encontrar o preço. Esse vai ser um momento chave aqui para a gente, né? Se a gente vai ter força para fazer o rompimento ou se ele vai servir, como ele serviu em todos os outros bear markets, para ser a principal resistência de preço. Como vocês notam aqui, por exemplo, no bear market passado, em que o preço ele vem encontrando o market support band em todo o bear market, e no momento que a gente faz o rompimento, a gente inicia aí, né, a nossa jornada, que por enquanto teve o seu final aqui em outubro de 2025. Ou seja, o final quando tinha que ser, né? Se a gente entrar em bear market agora, Bitcoin vai ter feito topo no último trimestre do ano posterior do halving, quando ele tinha que achar, mas é óbvio que fica aquele sentimento de que o retorno poderia ser maior, principalmente para as altcoins, que, como eu sempre tenho mostrado para vocês, não teve expansão, né? Se a gente excluir o valor de mercado do Bitcoin em relação a todo o mercado de criptomoeda, a gente não expandiu em relação ao ciclo de 2021. Mas vamos entrar aqui então, família, em alguns indicadores importantes que eu trouxe para vocês hoje para a gente dar aquela atualizada geral no mercado. E uma coisa que tem acontecido é que esse ano realmente foi um ano, não só no mundo, mas até a gente pega no Brasil, Bovespa torando para cima, tudo subindo, fundo imobiliário, renda fixa pagando muito, tá todo mundo feliz, menos quem investe no mercado de criptomoeda. A gente nota que a gente teve ouro disparando, se a gente pegar agora, né, ativos mundiais, ouro disparando, prata disparando, Nasdaq subindo 20%, S&P subindo 16%, o Russell subindo 13%, que é como se fosse as small caps dos Estados Unidos, e a gente tem aqui Bitcoin menos 6%, Ethereum menos 12% e altcoins menos 42%. Então é óbvio que não foi um ano positivo para o mercado de criptomoedas, o contrário do que, né, todo mundo imaginava de que realmente seria um ano muito bom para o mercado de criptomoedas, até mesmo porque o mundo está, como a gente está vendo, o mundo está hiper otimista, tudo subindo, as pessoas estão felizes, né? Os ativos estão subindo, mas o Bitcoin não. É óbvio que se a gente pegar aqui, né, se a gente abrir um pouco essa janela e pegar, por exemplo, desde 2022, ou desde 2023, ou desde 2024, é óbvio que a gente teve uma valorização no Bitcoin, mas especificamente em 2025 a gente não teve ainda essa valorização. Por mais que a gente tenha achado um novo topo em outubro, se a gente pegar ano após ano, a gente não teve essa valorização. O que fica estranho, né, família? Está estranho isso. É óbvio que se a gente pegar, né, um mundo em que ativos de risco estão subindo, mas o Bitcoin
Não, ele segue lateralizando. Então, para o curto prazo, a gente está tendo esse descasamento, né, dos ativos de risco com o Bitcoin, até mesmo do ouro com o Bitcoin, e fica aquela questão: será que em algum momento o Bitcoin vai reagir ainda a esse ciclo e entregar o que os outros ativos de risco estão entregando? Né? Essa é a nossa expectativa. A gente tem aqui agora, olhando um pouco para baixo, né, e não parando de olhar um pouco para cima, mas olhando para baixo, a gente está aqui, né, com o custo médio dos ETFs a rondar também os 84 mil dólares. Esta zona é a linha de defesa institucional. Quando o capital institucional e o suporte on-chain convergem, temos uma base de preço extremamente sólida. Exatamente não, família, extremamente sólida. Ou seja, então a gente tem aqui um mapa de calor da Glassnode, revela uma concentração massiva de moedas nesta região também, por volta de 84 mil dólares. A gente tem um suporte muito importante de preço e a gente nota, né, família, nas últimas semanas, sempre que o Bitcoin cai, ele dá uma parada ali em 84, realmente é uma zona de defesa muito forte. O que me faz pensar, né, alguns indicadores que eu já venho mostrando para vocês ao longo das últimas semanas, a gente está em um nível realmente de o Bitcoin sobrevendido, né? A gente consegue enxergar isso, a gente tem nesse ciclo, desde 2022, o Bitcoin nunca cai mais do que 30%, a gente está mais ou menos nessa distância do topo. A gente tem outros indicadores mostrando que o Bitcoin está ali no índice de sobrevenda, e a gente começa a ver também, né, importantes suportes. A gente vê aqui o custo médio dos ETFs em 84 mil dólares. Será que eles vão deixar que o Bitcoin venha muito abaixo disso? Essa é a pergunta que fica. Eu, sinceramente, acredito que a gente está numa zona bem interessante, por mais que é óbvio que a gente está pressionado pelo tempo. Eu entendo as pessoas, né, que estão realizando com medo de um bear market. É uma decisão muito particular de cada um. Só que se a gente olhar no macro, Bitcoin, né? Primeiro, sempre a gente pensar que a gente está falando de Bitcoin, né? E Bitcoin não tem risco. O risco do Bitcoin é ele cair mais, você vai comprando, né, em dollar cost average. Por mais que a gente entre no bear market, a gente sabe que em determinado momento o Bitcoin vai superar as novas máximas. Isso pode demorar um mês, um ano, 2 anos, 3 ou 4 anos, em média. Mas o Bitcoin sempre vai superar novas máximas, porque o mundo nunca vai parar de imprimir dinheiro. Então, ativo sem risco. Mediante a isso, a gente nota que a gente já pode estar em níveis interessantes aqui para revoltar um possível dollar cost average. Não que eu esteja fazendo isso agora, vocês sabem que eu estou parado, né, esperando uma decisão, que se o mercado esboçar realmente um bear market, vou vender todas as minhas altcoins. Mas se tratando de Bitcoin, família, não vendo mesmo agora. E estou disposto a correr o risco de, caso realmente a gente entre em bear market, fazer uma acumulação novamente. Tudo bem. Estou bem com essa hipótese, né? Estou preparado para esse cenário. E a gente tem aqui, então, como eu venho falando para vocês, né, alguns indicadores de liquidez que estão positivos. A gente tem aqui, ó, toda bull run do Bitcoin começa com liquidez, né? E liquidez aqui que ele chama seria o início do QE nos Estados Unidos, que é quando o Fed, de fato, ele começa a injetar dinheiro na economia. E a gente teve esse processo iniciando agora em dezembro, sendo que em novembro estava o contrário, eles estavam enxugando, né, esse dinheiro. Então a gente tem aqui desde 2012, 2014, início do QE, fim do QT, que é a retração. E a gente nota que sempre que a gente teve o início do QE, a gente teve uma valorização muito positiva para o Bitcoin. É óbvio que a gente está falando da história, né? E Bitcoin ao longo da história sempre vai subir, a gente também sabe disso. Mas o que vai ser mais forte para o ano que vem? Né? Será que a gente realmente vai entrar no bear market? Ou a liquidez que se espera que chegue, né? A gente espera que chegue essa liquidez. Se ela vai chegar mesmo, se os cortes de juros vão continuar mesmo, a gente só vai saber de fato conforme as coisas forem acontecendo. Inclusive, todo mundo está nessa expectativa. Então, caso não aconteça, né, realmente uma injeção de liquidez mais forte ou um corte mais forte de juros nos Estados Unidos, isso pode ser o início de uma faísca para virar a chave e todo mundo ficar pessimista, porque está todo mundo esperando que isso aconteça. Né? O mercado funciona dessa forma. Mas, se realmente as coisas acontecerem como todo mundo acha que vai acontecer, essa injeção de liquidez está chegando, os juros vai cair um pouquinho também no ano que vem. E será que isso vai ser suficiente para fazer o Bitcoin subir?
né? Ao que tudo indica, sim, mas ao mesmo tempo, ano que vem é para ser historicamente um ano ruim para o Bitcoin. Então, a gente está vivendo essa dualidade, né? Eu diria que o momento agora é dessa dualidade. E também, para a gente pegar, é óbvio, a gente tem que enxergar sempre também as coisas negativas que estão acontecendo no mundo. E a gente tem o Banco do Japão encerrando a era de juros ultra negativos e vai levar a taxa básica a maior nível em cerca de 3 décadas, 30 anos, família. Na reunião de 18 e 19 de dezembro, o Banco do Japão ajustou o alvo da taxa de curto prazo para cerca de 0,75. Então, isso influencia no mundo inteiro. A gente sabe que o mundo pega o dinheiro lá para investir em outros países. Se eles sobem os juros lá, é óbvio que as pessoas acabam ficando preocupadas e principalmente tendo que pegar para pagar lá a dívida, porque pegou a juros zero, agora os juros não está zero, você vai ser cobrado, sua dívida agora está maior, seus juros vai ser maior mensal. Então é óbvio que isso é negativo. Então a gente está num momento realmente de dualidade, a gente tem alguns pontos que podem ser, né, catalisadores para um bear market, para uma era mais negativa no ano que vem. Diria que esse Banco do Japão, eu diria que os juros aqui japonês é um deles, né? O corte de juros não vir como a gente espera é outro, né? A injeção de liquidez também não vir como a gente espera é outro. Existem alguns possíveis catalisadores. Até o momento está controlado, mas vamos ficar de olho. Família, essa atualizada geral no mercado. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana. E para fechar, família, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimos dias e até amanhã.